Diga comigo: Senhor Jesus, eu sou tudo que a tua palavra diz que eu sou. Eu posso fazer tudo que a tua palavra diz que eu posso. Eu tenho tudo que a tua palavra diz que eu tenho. Dos meus lábios sairão palavras de vida e não de morte, de bênçãos e não de maldições, de alegria e não de tristeza, de força e não de fraqueza. Nos meus lábios existem milagres, e eu libero os milagres em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre o descanso de Deus. Nossos ouvidos estão cansados de ouvir más notícias, crises políticas, inflações, problemas econômicos. Nossos ouvidos estão cansados, e isso acaba afetando o nosso coração, nossa vida emocional. Isso acaba influenciando nossas vidas, deixando as pessoas ansiosas, preocupadas em relação ao futuro, preocupadas em relação ao seu trabalho. Nós vivemos em um momento que é muito mais do que uma pandemia física, mas um momento onde as pessoas estão feridas emocionalmente, isoladas, ansiosas, preocupadas. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã, no nome de Jesus. Deus tem um lugar de segurança para mim e para você. Deus tem um lugar de paz para mim e para você. Deus tem um lugar de proteção, e que não importa o que aconteça, mesmo que se mova os montes, mesmo que a terra trema, existe um lugar para descanso dos filhos de Deus. E eu quero te levar para este lugar hoje, te conduzir nesse caminho. A grande pergunta que eu quero fazer hoje para você é: onde podemos encontrar o verdadeiro descanso? As pessoas, nós precisamos de descanso, descansar o nosso coração. As pessoas dormem, mas não descansam, estão carregando peso. E como encontrar esse descanso? Como encontrar um senso de realização na vida, e de que eu estou protegido, e que eu estou guardado, mesmo que tudo em minha volta desabe, eu estou guardado pela mão de Deus. Em que lugar? Hebreus capítulo 4, verso 1 nos dá e começa a nos mostrar esta resposta, a resposta para esta pergunta. Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Diga: existe uma promessa de repouso, de descanso. E a Bíblia está dizendo assim: temamos, porque existe uma promessa de entrar no seu repouso, mas parece que alguns de vós fiquem para trás. Por que as pessoas não descansam? Por que as pessoas estão ansiosas, deprimidas, angustiadas, com medo? Ele diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, diga: eu creio. Novamente: eu creio. Entramos no seu repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui tem umas centenas de segredos. A Bíblia está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus já terminou todas as suas obras. Mas muitos não entrarão nesse repouso, não é porque não conhecem, não é porque não receberam a palavra, é que não receberam a palavra misturada com a fé no coração. E não recebemos a palavra com a fé no coração porque muitas vezes acreditamos que Deus é poderoso,
Quantos creem que Deus é poderoso? Mas às vezes não acreditamos que Deus fará em nossas vidas, porque somos falhos, porque erramos, porque não oramos como deveríamos orar, porque temos algumas situações que nós falhamos. Ninguém pega um filho e por fazer uma arte deixa ele um mês sem comer. Ninguém faz isso. Existe uma história de uma jovem, uma jovem muito rica. Seu pai era um dos homens mais ricos do seu país. Ela tinha o melhor carro, tinha um motorista para ela, ela comia o que ela queria, ela ia nos lugares que ela gostava de ir. Mas dentro do coração dessa jovem não existia satisfação. Por quê? Porque nenhum bem material pode te dar satisfação. Vou falar novamente para você compreender isso. Nenhum bem material pode te dar satisfação e segurança interior. Quem não tem bens materiais e busca os bens materiais pensando que haverá satisfação, você está no caminho errado, a pessoa está no caminho errado. Porque nós temos hoje centenas de pessoas que têm muitos bens materiais, mas não têm satisfação, não têm alegria. Quantas pessoas, eu estava lembrando de uma história de uma Miss Brasil do Rio Grande do Sul, que tirou a vida dela em Gramado. Uma moça linda, uma moça que tinha uma boa família, que tinha bons amigos, que tinha bens materiais, mas não tinha satisfação própria. É como essa jovem. Deixa eu te dar uma chave. Você só terá paz quando você encontrar a paz verdadeira. Eu só tenho paz quando eu encontro a paz verdadeira. Só temos descanso quando nós recebemos a promessa de Deus misturada com a fé. Por isso nós encontramos pessoas de todos os tipos, mas angustiadas, deprimidas, com medo do que vai acontecer com o Brasil, com medo do que vai acontecer com a sua família. E às vezes as pessoas têm os seus bens materiais, mas eles não entram no descanso. E você vai entrar no descanso de Deus nesses dias. Você vai encontrar a verdadeira paz. A verdadeira segurança está em Deus. E eu vou te mostrar isso nessa pregação de manhã. Tem a história de um casal, uma mulher, filha de um homem muito rico. Na Segunda Guerra Mundial, ela perde todos os seus bens e fica somente com uma casa bem grande. Ela conhece um soldado inglês, se casa com esse soldado, e ela tenta de todas as maneiras organizar a sua vida financeira, mas a sua vida financeira virou um caos. Ela não consegue bater as receitas com as despesas. Sempre as despesas são maiores do que as receitas. E ela tenta vender a casa dela, que é uma casa muito grande, para um casal só, para que ela possa comprar uma casa menor, quitar as suas contas e se enquadrar. Uma pessoa fiel a Deus, que amava Deus. Mas ela não conseguia isso. E ela adoeceu, ficou doente por causa desses problemas. Adquiriu uma gastrite, não dormia mais, problemas de estômago, problemas de doenças físicas. Até um dia que ela foi na igreja e ouviu um pastor pregando, e ela, uma alemã, e uma mulher alemã sabe mandar bem,
ela pega no braço desse pastor: pastor, hoje você vai dormir na minha casa, você vai para minha casa hoje. Pegou no braço desse pastor franzininho, ela é uma mulher grande, saiu arrastando ele pela igreja. Ele falou: não, calma aí, eu sou de outro país, eu estou o pastor, não, pode deixar que eu vou falar com o meu pastor. Pastor, estou levando esse pastor embora para minha casa. Ele vai dormir hoje lá, porque eu sei que Deus tem uma palavra para mim através dele. Levou ele, e ele disse o que eu vou dizer hoje para você. Ela disse: pastor, Deus não está me ouvindo. Eu oro e eu quero vender minha casa e nada acontece. Eu estou doente, sou fiel a Deus. Por que eu estou angustiada? Por que eu estou tendo insônias? Eu estou insegura. E ele fez a seguinte pergunta para ela: quando Deus criou Adão, Deus pediu para Adão ajuda para criar a luz? Quando Deus criou Adão e chamou Adão: Adão, vem cá, você me ajuda a criar todas as outras coisas, porque eu não tenho condições de criar. Aquela mulher olhou para ele e falou: na minha Bíblia não está escrito isso, pastor. Falei: pois é. Quando Deus criou Adão, tudo estava pronto. Tudo estava pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Quando você convida alguém para ir na sua casa, para almoçar com você, quando você convida alguém para ir na tua casa, para uma festa de aniversário do seu filho, ou para um churrasco gostoso, quando a pessoa chega na tua casa, você quer deixar tudo pronto, é ou não é? Ou você vai falar para ele: olha, tem alguns que têm intimidade, né? Para trás da carne aí também, né? Tem alguns que têm essa intimidade. Não, mas na maioria das vezes quando nós convidamos alguém, nós queremos deixar tudo pronto. Quando Deus criou Adão, estava tudo pronto. E eu te pergunto hoje: se Deus não pediu ajuda para Adão, por que você está tentando ajudar Deus a resolver os seus problemas? Por que nós não deixamos Deus fazer o trabalho dele, confiamos nele? Por que nós temos essa dificuldade? Nós temos uma dificuldade tremenda de receber os presentes e o amor de Deus. Nós recebemos quando nós somos convidados na casa de alguém e ficamos tranquilos, chegamos lá e comemos um bom churrasco com ele, comemos uma boa comida, porque ele já preparou tudo. Depois da comida, ainda minha esposa fala: deixa eu ajudar a lavar a louça. Aí a pessoa fala: não pega nessa louça, deixa que eu faço. Por que nós não aceitamos a ajuda de Deus? Por que nós não permitimos que Deus nos dê de presente? Você já se perguntou quando Deus criou Adão? Foi no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto dia? Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 31. E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Diga: eu sou abençoado. Mais uma vez. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que dá fruto e que dê fruto. Somente semente ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será por mantimento, para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Diga: muito bom. E foi tarde e amanhã o dia sexto.
Deus cria Adão no final do 6º dia, quando tudo já estava pronto, quando tudo já estava preparado. Aí Deus cria Adão. Sabe qual foi o primeiro dia de Adão na terra? O primeiro dia foi no 7º. O 7º dia é o dia do descanso. Deus chamou Adão e falou: Adão, entra no meu descanso comigo. Está tudo pronto. Deus, deixa eu ajudar o Senhor a fazer alguma coisa. Não tem nada para você fazer. Está tudo pronto. Hoje você vai descansar comigo. Eu fico imaginando Deus abraçando Adão do lado e só mostrando para ele: olha, está vendo essas cachoeiras, mostrando a beleza do mundo. Eu criei tudo para você e para Eva. Está tudo pronto, Adão. Está tudo pronto para você. Você não vai precisar fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é obedecer. Diga obedecer. Você vai precisar confiar em mim, acreditar em mim. É isso que você tem que fazer. E aqui entra uma coisa muito importante na vida. Edmilson, eu não tenho que trabalhar? Pois é. O trabalho não é para te sustentar. O trabalho é para você obedecer a Deus, porque quem te sustenta é Deus. Grave isso no teu coração. Pode aplaudir Jesus. Nós trabalhamos para nos vestir, para comer, para pagar o aluguel. Eu vou dizer para você: não trabalhe por isso, porque isto é responsabilidade de Deus. Eu vou mexer hoje com você, porque isso mexeu comigo, mas isso me deu paz. E eu compreendi as Escrituras. Eu trabalho não para ter roupa, para ter um bom carro ou uma boa casa, porque isto é Deus que me dá. Eu trabalho porque eu obedeço a Deus. Eu trabalho porque eu quero agradar a Deus. Eu trabalho porque Deus, Ele quer que eu trabalhe, e faz parte da obediência. Não é para me dar o sustento. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 verso 1, a Bíblia diz: assim o céu e a terra e todo o seu exército foram acabados. A chave aqui é: você não precisa se preocupar com o que você tem que comer, com o que você vai se vestir, onde você vai morar, que tipo de trabalho você vai conseguir na vida. Deus já fez tudo isso quando Ele criou o mundo. Deus já fez tudo isso. Grave isso no teu coração. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 6 verso 25 ao 34, você vai compreender hoje isso. E eu quero que você inverta na tua vida uma coisa, uma prioridade. A prioridade sua é obedecer a Deus. A prioridade sua é amar a Deus. A prioridade sua e a obediência, o amor a Deus vem primeiro, depois vem o seu trabalho. Porque é o seu amor a Deus, é a sua obediência a Deus que ativa a provisão de Deus. Vou falar novamente para você escrever isso. É o seu amor a Deus, é a sua obediência a Deus, é a sua honra a Deus que ativa a provisão de Deus na sua vida. Não é o nosso trabalho. O trabalho faz parte da minha obediência, porque Deus espera que eu trabalhe, Deus espera que eu dê frutos, Deus espera que eu seja produtivo. Mas não é a minha produtividade que vai determinar onde eu vou morar. Não é a minha produtividade que vai determinar como eu vou viver, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. O que determina isso é a minha confiança no Todo-Poderoso. É o meu amor no Todo-Poderoso. Mateus capítulo 6 verso 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, o que é vez de comer, o que é vez de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida?
o corpo mais importante do que a roupa. Olhar para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, elas não têm reservas, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós maior valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Qual de vós, por mais do que você tenha cuidados, pode trazer segurança para a tua vida, se não for o Todo-Poderoso para te guardar? Uma mudança na economia. Eu lembro, talvez aqui vocês tenham passado pelo tempo em que foi confiscado todo o dinheiro do brasileiro, no governo do Fernando Collor de Mello. Quantas pessoas tiraram a sua vida naquela época? Porque um movimento tirou a segurança das pessoas. Porque as pessoas têm a segurança no seu dinheiro, nos seus bens, mas a minha segurança, a sua segurança, está no Todo-Poderoso. Pode mudar governo, pode abalar o céu, abalar a terra, pode acontecer o que tiver que acontecer no mundo, nós estaremos seguros, porque o nosso Deus cuida de nós. E Ele diz assim: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Você já leu esse texto aqui? Eles não trabalham. Meu Deus, não é por causa do trabalho. Deixa eu te trazer um segredo, querido. Você vai ver pessoas que confiam em Deus, que esperam em Deus, alcançando coisas extraordinárias, mais do que aqueles que trabalham sem confiar em Deus. E aí os outros vão dizer: foi sorte. E eu digo: foi confiança. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como será minha velhice, né? Como eu vou passar minha vida? Ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios também procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque a cada dia de manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Deixa eu te dar uma chave, que essa chave mudou minha vida. Escreva isso. Pertence a Deus o trabalho de alimentar você. Pertence a Deus o trabalho de vestir você. Pertence a Deus, esse texto está dizendo isso. Estou vendo que vocês estão meio assustados. Pertence a Deus o trabalho de suprir todas as nossas necessidades. E Deus fará, se você permitir. Se você não permitir, se você achar que a roupa que você veste, o dinheiro que você usa para pagar suas contas, vem do seu trabalho, Deus fala: então vai sozinho, é você, é por tua conta. O peso se torna grande, ansiosos, preocupados. Aquela mulher, no dia que ela entendeu isso, aquela alemã, casada com aquele soldado inglês, ela se ajoelhou e ela falou: Deus, me perdoa por não permitir, por tomar o teu trabalho. Eu queria vender minha casa com a minha força, eu queria fazer as minhas coisas, eu queria equilibrar minhas contas com a minha capacidade, e eu passei anos fazendo isso e não consegui. Eu peço perdão para o Senhor, porque eu quis tomar o trabalho de Deus. Isso é um pecado. Tomar o trabalho de Deus é uma desonra para Deus. É dizer para Deus: o Senhor não é competente para me vestir, eu não confio no Senhor, eu não tenho fé para isso.
eu acredito no meu trabalho, eu acredito na minha competência, eu não acredito no Senhor não. Ela disse: Deus, me perdoa porque até hoje eu tenho vivido na minha força, e eu quero deixar o Senhor fazer o teu trabalho. Eu quero deixar o Senhor cuidar dos meus filhos. Eu quero deixar o Senhor cuidar do meu casamento. Eu quero deixar o Senhor cuidar dos meus negócios. Eu quero deixar o Senhor fazer o seu trabalho. E eu quero entrar no teu descanso. Aleluia! Amados, meu Deus, quando ela fez aquela oração, alguns dias depois, a casa que há anos ela tentava vender e não vendia, apareceu um comprador, e que pagou um valor maior do que o que ela estava pedindo, mais do que ela esperava. Ela quitou as dívidas dela, colocou em ordem a sua casa, comprou uma casa menor que dava para os dois morarem, porque era somente os dois, porque Deus foi autorizado por ela a trabalhar na vida dela. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque nós fomos educados. Eu sei o que você vive, porque eu nasci assim, eu vivi assim na minha vida. Quantos anos eu sofria de uma úlcera, porque estava ansioso, preocupado, porque estava angustiado. Posso perder o meu emprego, as contas que eu tenho, minha casa é financiada, preciso pagá-la. Quando eu casei com a minha esposa, a única coisa que eu não tinha financiado era ela. Eu não podia nem chamar ela de bem, porque senão o banco tomava. E eu ficava ansioso, preocupado. Tenho minhas metas no banco, tenho que bater, e quando eu não bato, crises, inflação, situações vindo. E eu disse: Deus, eu quero aprender contigo. É o teu trabalho me alimentar, o meu trabalho é obedecer, o meu trabalho é amar o Senhor. O Senhor criou esse mundo e o Senhor me colocou neste mundo. Eu sou teu convidado. O Senhor já preparou todas as coisas há milhares de anos atrás. Já está pronto. Já está pronto tua casa, já está pronto teu carro, já está pronto tua família, teu casamento, já está pronto teus filhos, já está pronto tudo. Tudo está pronto. Entregue nas mãos dele, confia nele e deixe Deus fazer o trabalho, porque pertence a ele este trabalho. Meu Deus. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 ao 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem o quê? É grave o pecado de tomar o trabalho de Deus para nós. Anote isso. É grave o pecado tomar o trabalho que é de Deus para nós. Deus te ajudará quando você pedir ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda para o Espírito Santo para compreender isso, para isso descer no teu coração. Deus te mostrará as coisas lindas que Ele preparou para você, as coisas preciosas, as coisas maravilhosas. Deixe Deus trabalhar e cuidar dos seus problemas. Deus não precisou de Adão. Jesus não precisou de ninguém para nos salvar. Jesus veio nessa terra, nasceu como um bebê, um homem, foi para uma cruz. E quando ele estava na cruz, ele não pediu assim: olha, alguém me ajude por favor para salvar a humanidade. Não, Jesus falou: eu sou o dono da casa e eu vou fazer o meu trabalho. Isso pertence a mim. E todas as vezes que o homem tenta ajudar a Deus a se salvar, ele está perdido. Não tente ajudar Deus a te salvar. A salvação é gratuita. Você não compra, você não paga, você não ajuda a Deus. A salvação é um presente de Deus. A salvação ela é a manifestação deste amor. Não tente ajudar a Deus a salvar você.
Não tente ajudar a Deus a preparar um lugar para você. E eu te pergunto hoje, por que você anda ansioso? Por que você anda preocupado? Por que você anda com raiva das pessoas? Porque os outros estão fazendo algo que você não gosta. Amados, todos os problemas já foram resolvidos. João capítulo 19, verso 30, a Bíblia diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, acabou, eu concluí, eu terminei. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Porque Jesus fez por nós, fez por você. É Ele que cuida do seu filho. Sabe por que as coisas não andam? Porque você tenta fazer o trabalho de Deus. Ele cuida da sua provisão. Ele já preparou. Receba o presente de Deus. Trabalhe, dedique-se, faça o melhor, seja fiel, mas coloque em prioridade. Faça isso porque é obediência a Deus, não que isso vai trazer a bênção para você. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deixa eu te dar uma palavra. Deus preparou coisas para você. Deus já preparou. Deus já preparou tua salvação, e nada que você faça vai ajudar. Já está tudo pronto. Deus está te convidando para um grande churrasco no céu, e já está tudo pronto. O costelão já está assando, já está pronto. Você só vai chegar e entrar e comer. E Deus vai se ofender se você se oferecer para fazer alguma coisa. Deixa Deus fazer o trabalho dele. O que Deus pede de você é que você o ame, que Deus preparou para aqueles que o amam. Ame a Deus, obedeça a Deus. E eu quero terminar com uma história linda. Chorei ouvindo essa história. Queridos, quando você entra no descanso de Deus, você se sente aliviado. Eu tenho uma conta gigante para pagar nessa igreja, e o meu sonho é maior. Meu sonho é, se Deus permitir, adquirir esses terrenos aqui do lado, mais um terreno aqui na frente, construir uma igreja para 5.000, 8.000 pessoas aqui. Esse é o meu sonho. Eu falei: Deus, eu sonho. A linguagem de Deus são sonhos e visões. Deus, Ele trabalha com metas, e você precisa aprender a trabalhar com metas, colocar metas na sua vida. Mas é Deus que faz. Eu falo: Deus, nós podemos trabalhar, e nós vamos trabalhar, vamos frutificar, vamos fazer o máximo que nós podemos, mas é o Senhor que paga as contas. E Deus me mostrou isso durante esse tempo. Na pandemia, nós precisávamos, para pagar a parcela desse prédio, fazer 4 eventos por mês. Nós não fizemos um evento, não podíamos fazer. Aí Deus falou para mim: você está vendo de onde vem o recurso? Eu abençoo as pessoas, e as pessoas são agradecidas. A provisão vem de Deus. E eu ouvindo a história de um homem que saiu do outro lado do mundo, veio pregar aqui no Rio de Janeiro. E ele pregou, fez uma campanha, fala uma língua que ninguém fala. E ele, um momento precioso, abençoou a igreja no Rio de Janeiro, fez uma cruzada extraordinária. Ele chegou no aeroporto, preste para pegar um avião, só que o avião dele vem de 2 em 2 semanas, uma semana, não vem, não existe todos os dias para o país dele. E quando chegou, um policial aborda ele, pede o passaporte dele, e ele dá o passaporte, e o policial vai embora com o passaporte dele. Ele não sabe falar português, ele fica desesperado, corre atrás desse policial, e falando inglês, mas poucas pessoas falam inglês. Esse policial entra numa porta e some, desaparece. A companhia de avião chama o nome dele, e ele não tem um passaporte e não pode embarcar. Ele perde o avião.
E ele começa a chorar e ficar desesperado. Ele começa a dizer: Deus, eu vim para pregar o teu evangelho, eu estou fazendo a tua obra, e o que está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? E começa a chorar, ficou mal. E ele falou: agora eu vou ter que ficar aqui num país que eu não conheço ninguém, não sei falar português, só sei falar obrigado. É a única coisa que eu sei falar. E aí de repente chega um homem com uma moça muito linda do seu lado e fala: eu conheço o senhor. O senhor é um pastor lá daquele país. Eu falo: eu sou missionário. E falando inglês com ele. Ele já ficou feliz, ele conta a história, o que aconteceu. E ele pede, ele trabalha naquele aeroporto, e ele pede para sua filha: filha, vai, ajude ele a encontrar esse passaporte. Consegue encontrar, pega o passaporte. Só que o avião já tinha ido embora. Ele fala: pastor, fica na minha igreja, fica comigo um tempo aqui essa semana, e vamos fazer uma campanha, uma cruzada, né? Vamos ficar lá. E ele falou: tá bom, vou ficar, obrigado pela acolhida. E um dia pela manhã eles estavam tomando café, aquele pastor tomando café na casa daqueles missionários, e ele ouve uma menina chorando num quarto, e ele pergunta: por que ela está chorando? E ele disse assim, o pai da garota: olha, não, é que ela precisa de um dinheiro para uma matrícula para estudar numa escola que ela gosta muito, só que ela não tem o dinheiro. Aí o Espírito Santo falou: eu te permiti que você ficasse, acontecesse tudo isso com você, para que você abençoasse ela. Aí ele chamou ela e falou assim: filha, para de chorar, teu problema foi resolvido. Eu falei: como? Teu problema foi resolvido. Tá bom, mas e aí? Ele pegou, arrancou um dinheiro. Quanto que é a tua matrícula? Tanto. Ele pegou, ofertou o dinheiro para aquela moça. Ela ficou agradecida. E aí o Espírito Santo falou: eu te permiti tudo aquilo para você abençoar ela. Aí ele estava indo embora. Quando chegando no aeroporto, já com a passagem comprada, tudo resolvido depois de uma semana, ele esquece uma câmera fotográfica caríssima na casa desse irmão. E ele fala: eu esqueci uma câmera, preciso voltar, ela é cara demais. Ele falou: pastor, se o senhor voltar, o senhor vai perder o voo. Aí ele olhou para ele e falou: manda pelo correio. Ele falou: não vai dar para mandar pelo correio lá pelo teu país, vai ficar mais caro do que a câmera. Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, fica de oferta por essa câmera. Fica de oferta. Ele começou a chorar e falou assim: olha, pastor, faz 6 meses que eu estou orando por uma câmera dessa. Ai, ai, ai. Olhe. Aí aquele pastor olhou para ele: você está orando por mais alguma coisa? Aí ele falou assim: Deus pegou me trouxe do outro lado do Atlântico, do outro lado do mundo, me fez viajar o mundo inteiro, me criou uma confusão dentro do aeroporto, me fez eu perder o meu voo, tirou o dinheiro que eu tinha, tirou a máquina fotográfica que eu tinha, só para abençoar os seus filhos, porque Deus cuida dos seus. E ele falou: estou indo embora para minha casa feliz, sem dinheiro, sem máquina fotográfica, mas estou indo embora feliz. Quando ele chega na igreja dele, sem ele esperar, os irmãos se reuniram e deram para ele um carro de presente novo. Ele falou: querido, e eu fiquei olhando, falei: meu Deus, o cuidado de Deus. Eu lembrei quando nós estávamos de férias, pegamos normalmente as nossas férias uma semana, e saímos com a minha família, fui até o Arroio do Sal, fui até umas praias aqui, e estavam voltando, era noite, e eu via de longe um carro com a seta ligada, com o alerta ligado, e eu olhei de longe, e eu esqueci de olhar para perto, e eu passei por um buraco, destruiu os 2 pneus, destruiu os 2 pneus, e eu fui parar do lado daquele carro que estava com seta. A hora que eu desço do carro, eu falei: estourou pelo menos um só, né? Aí eu olhei, estourou os 2. Não tinha jeito de ir embora, não tinha jeito de trocar o step. E aconteceu a mesma coisa com o carro que tinha parado. E aí a hora que eu desço, frio, era um homem com o seu irmão e sua filha. Acho que o irmão não, era uma irmã, né? A esposa de um outro rapaz, né? Era um homem que tinha uma filha e que tinha mais um casal.
sem dinheiro, com um carro velho, destruído, passou no mesmo buraco, a chave de roda, só que dele estourou um pneu só, não tinha como, ele ia passar a noite ali, muito frio. Aí eu peguei a coberta que a gente tinha, dei para ele, falei: olha, eu tenho seguro, vou ter que chamar o meu seguro. Chamei para rebocar a gente, e eram cristãos. Eles falaram assim: resposta de Deus. Eu falei: mas não tinha que pedir uma coisa mais específica, em vez de estourar os meus 2 pneus? Pegamos e falamos: você tem... Eles tinham que passar a noite ali. Pegamos a comida que a gente tinha no carro, deu para eles, porque o negócio deles era um pouco mais grave, tinha que pegar um mecânico para voltar, era todo um trabalho, já era de madrugada, eles tinham que esperar o dia amanhecer para que ele pegasse uma carona, encontrasse uma mecânica aberta. Enfim, nós abençoamos eles, e Deus falou para mim: eu cuido dos meus. Viemos, trocamos, Deus proveu todas as coisas, Deus nos abençoou, Deus proveu, Deus fez tantos milagres nas nossas vidas. Eu falo: Deus, deixa eu dizer algo para você, querido. Deus cuida de você. Quero que você fique em pé. O que você precisa fazer? Amados, se arrependa por tomar o trabalho de Deus. Deixe Deus cuidar de você. Obedeça a Deus, ame a Deus. Devolva seu dízimo no altar de Deus. Confia nele e deixe Deus trabalhar, e deixe Deus cuidar. Deixe Deus fazer. As tuas contas, quem paga? Ou você pode pagar e ficar doente de tanto trabalhar, ansioso, sem dormir. Ou você confia em Deus e trabalha, faz tudo o que você tem que fazer, mas descansado em Deus. E saiba que Deus, Ele é que dá de comer para nós. É Ele que nos veste, é Ele que nos dá a casa, é Ele que nos dá o carro, é Ele que nos dá. Eu estava vindo hoje na igreja com uma sacolinha na mão dos nossos alimentos. Eu entreguei meus alimentos aqui, que é a nossa oferta. Aí já chegou uma irmã com uma sacola 3 vezes maior. Aí eu estava até lá embaixo falando assim: gente, essa semente é pai pum. Eu coloco aqui no altar, eu estou indo para minha casa com uma sacola cheia de coisas. Eu falei: meu Deus. Queridos, deixa Deus fazer o trabalho dele. Feche os seus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, eu quero me arrepender hoje por tomar o trabalho de Deus. Eu quero te obedecer, eu quero amar, eu quero confiar no Senhor, buscar o teu reino. Eu quero fazer o meu melhor. Eu vou trabalhar sim, mas a minha provisão vem do Senhor, os meus recursos vêm do Senhor. Eu compreendi, Senhor. Perdoa-me por tomar o teu trabalho. O Senhor cuida da minha família, dos meus filhos. O Senhor cuida da minha vida. O Senhor é o Deus provedor. Eu confio em Ti. É o Senhor que prepara a casa que eu vou morar, o carro que eu vou andar, a roupa que eu vou vestir, os recursos para pagar minhas dívidas. Tu és o Deus provedor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não posso terminar essa manhã sem dar a você a oportunidade de entregar a sua vida para o Salvador. Jesus não é uma filosofia, Jesus é o Salvador do mundo. Por isso ore junto comigo, diga: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Hoje eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor, e eu creio em Ti, em nome de Jesus. Amém? Amado, se você está nos acompanhando pela internet pela primeira vez, fez essa oração entregando sua vida para Jesus, deixe aí o seu pedido de oração, entre em contato conosco e venha fazer parte da família Sara Nossa Terra. Deus os abençoe no nome de Jesus. Obrigado por estar presente, obrigado por vocês que estão aqui conosco. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Que Deus abençoe a vida de vocês, o coração de cada um de vocês que deu uma semana. Levante suas mãos, nós vamos encerrar no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer
por esta manhã, pela tua palavra, pela tua ministração ao nosso coração. Que o Senhor Deus nos tire-nos da onde nós estamos e coloque onde o Senhor quer que estejamos. Confiamos em Ti, amamos o Senhor, e que o Senhor nos leve para os melhores dias da nossa vida, em nome de Jesus. E que você vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus os abençoe, um beijo no coração, e tivemos nos nossos cultos de oração, nossos cultos na semana, nas campanhas. Deus os abençoe, no nome de Jesus.